Olá, vamos para mais uma aula de química, né? Dando sequência à nomenclatura dos hidrocarbonetos. Agora, trabalhando com os hidrocarbonetos, o quê? Ramificados, ainda de cadeia, né? E de cadeia aberta. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá, ó. Para a gente dar nome aos compostos ramificados, aos hidrocarbonetos ramificados, é necessário a gente conhecer os principais grupos orgânicos. O que é isso, professor? As ramificações que vão surgir nas cadeias. Toda cadeia ramificada ela possui mais de uma extremidade. Eu sempre costumo dizer que cadeia ramificada tem carboninhos pendurados, não é verdade? Então, são esses carboninhos pendurados que a gente vai aprender e dar nome a eles. Então, ó, quando nós temos apenas um carbono pendurado, um grupo CH3 pendurado na cadeia, dita cadeia principal, nós chamamos aí de grupo metil, tranquilo? Quando nós temos agora, olha, dois carbonos, olha, observe que esse grupamento aqui, esse grupo, essa ramificação é formada por dois carbonos. Esta outra é formada por apenas um. Esse é formado por dois. Quando temos duas ramificações, dois carbonos na ramificação, chamamos de etil. Então, para nomear uma ramificação, é só você pegar o prefixo, que vai indicar a quantidade de carbonos, mais a terminação il. Il ou ila, só que é mais comum usar a terminação il. No caso do etil, observe, tem dois carbonos, et, e a terminação il, tudo bem? Essas ligações em vermelho aqui, pessoal, é a valência, né? É por onde esses grupos vão se prender à cadeia. Olha aqui agora, com 3 carbonos. Com um carbono, apenas uma única possibilidade. Com 2 carbonos, também uma única possibilidade. Mas com 3 carbonos, há duas possibilidades de ramificações. A primeira possibilidade aqui, você tem 3 carbonos e a ramificação está na ponta da cadeia. Tá vendo? A ramificação não, desculpa, a valência está na ponta da cadeia. Nesse caso, nós chamamos de grupo, né, propio, prop 3 carbonos. Aqui também é o propio. Só que a valência, ó, por onde ele se prende na cadeia, não é mais na ponta, como esse outro aqui. Aonde é? É no meio da cadeia, tá vendo? Ó? Você tem 3 carbonos e a valência, ou seja, por onde ele se prende na cadeia, está no meio. Então, eu vou chamar de iso, porque esse prefixo iso indica meio, igual. Observe que esse lado aqui é igual a este outro lado, beleza? Então, aí com um carbono metil, com 2 carbonos etil, com 3 carbonos propil. Se a ligação for no meio, com 3 carbonos, você tem o isopropil. Então, 4 ramificações. Vamos ver mais 4 aqui agora. Observe agora que nós vamos analisar ramificações com 4 carbonos. Com 4 carbonos não tem problema. A valência está na ponta da cadeia, butil. Mas observe agora que a valência não está na ponta. Está em um carbono, olha, secundário, tá vendo? Esse carbono aqui, que eu estou apontando, ó, esse carbono aqui, que eu coloquei uma seta, observe que ele está ligado a esse carbono da esquerda e a um carbono à direita. Então, ele é um carbono que secundário. Então, esse danado aqui desse carbono é um carbono secundário. Por ser um carbono secundário, como a valência está no carbono secundário, a gente chama de sec-butil. Tudo bem? Esse sec ou S-butil, esse S vem de secundário, tá bom? Deixa eu só corrigir o nome aqui. Beleza? Então, lembre disso, eu posso usar o sec ou apenas S. Só que é mais moderno usar apenas o S, tá bom? Esse S aí lembra secundário, beleza? Secundário, beleza? Ainda com 4 carbonos. Observe que eu posso arrumar os 4 carbonos dessas duas maneiras aqui, tá vendo? Percebeu? Nesse caso aqui, ó,
Observe que nós temos esse grupamento mais uma vez aparecendo. Esse grupamento aqui é semelhante ao do exemplo anterior. Você tem 3 carbonos, ó. Você tem essa parte aqui, que é igual a esta outra parte. E a valência está surgindo aqui no meio mais uma vez, ó. Tá vendo? Só que agora eu não tenho 3 carbonos, né? Eu tenho 4. Observe que nesse carbono do meio apareceu um CH2 com a valência. Então, nesse caso, eu vou chamar de isobutil. Eu tenho que lembrar do seguinte, que isso que eu grifei aqui agora, esses 3 carbonos e uma ligação pelo meio, é chamado de grupo iso. Tranquilo? Grupo iso. Beleza? Então, é iso, quantidade de carbonos, que é 4, but, e a terminação io. Já aqui, ó, esse carboninho aqui, ó, que eu estou apontando, é um carbono terciário. Terciário, tá bom? Terciário. Então, a valência está em carbono terciário. Então, T-butil. Beleza? Outras 3 aqui, que são importantes, é o vinil. Você tem aqui, ó, 2 carbonos com a ligação dupla no meio e a valência aqui na ponta. Esse grupo que é derivado do benzeno é chamado de fenil e não benzil, cuidado. O benzil é esse outro cara aqui, ó. Você tem um anel benzênico, tá vendo? Um grupo CH2 e a valência nele. Então, esse grupo vai se prender na cadeia por aqui. Então, todos esses grupos que eu falei agora, eles vão ser chamados de ramificações quando eles estão presos à cadeia, tranquilo? Então, o primeiro passo é esse, identificar o grupo. E agora você vai ter que reconhecer a cadeia principal. Então, a cadeia principal é sempre a maior sequência de átomos de carbono, que contenha o maior número de insaturações possíveis, que são as duplas ou as triplas, caso exista. Em caso de sequências igualmente longas, ou seja, em caso de sequências com a mesma quantidade de carbonos, a principal é sempre a mais ramificada. E tudo que não faz parte da cadeia principal, você vai chamar de ramificação, tranquilo? Vamos ao primeiro exemplo. A cadeia principal é a maior sequência de átomos de carbono. Observe aqui, está na cara que a cadeia principal é essa reta, né? Começando aqui ó, por essa extremidade, tá vendo? E finalizando nessa outra extremidade. Olha aqui, ó, a cadeia principal. E esse grupinho que está aqui abaixo, ó, tá vendo, ó? É a ramificação. Olha aqui, tranquilo? Essa ramificação, é óbvio, né? Só tem apenas um carbono. É chamada de metil. Tranquilo? Porque só tem apenas um carbono. Nessa estrutura de baixo, eu não estou colocando os hidrogênios, tá bom? Ela é a cadeia principal. Muito bem. Aqui agora, a cadeia principal nem sempre está escrita na horizontal, ou seja, em linha reta. Ela pode fazer algumas curvas. Porque de imediato você pode olhar para esse composto e já achar que a cadeia principal é essa reta aqui, ó. Tá vendo? Mas será que a cadeia principal é essa reta? Será? Ou será que a cadeia principal ela é essa aqui, ó? Seguindo por aqui, entrando aqui, ó, subindo. Ou será que é essa? Então, é só você analisar qual é a que tem a maior quantidade de carbono. Você percebe que a que tem a maior quantidade de carbonos é essa subindo aqui, ó. Tá vendo? Essa que eu delimitei em verde. Tranquilo? Então, esta é a nossa cadeia principal, ó, que é a maior sequência de átomos de carbono possíveis aí. Tá bom? Esta em vermelho não é a nossa cadeia principal. Olha aqui para vocês, tá vendo? Ó? A nossa cadeia principal. E aqui você percebe que esse grupamento aqui com 2 carbonos, ó, que é essa ramificação aqui, esse outro só tem um carbono e aqui tem um carbono, que é esta e esta. Esta aqui é chamada de etil, lembra? Com 2 carbonos etil. Já essas outras duas é chamada de metil, porque só tem apenas, né,
um carbono na estrutura, beleza? Então, a cadeia principal é essa aqui, ó, que eu circulei para vocês aí, tudo bem? Perfeito, né? Outro caso aqui, um terceiro exemplo. No caso de duas ou mais sequências igualmente longas, a cadeia principal é a mais ramificada, lembre disso. Observe que esse composto aqui, ó, se você quiser tentar encontrar a cadeia principal, dê pausa no vídeo e tente encontrar aí, ó. Vamos lá analisar aqui agora, ó. Quem será a cadeia principal? Vamos usar 3 situações. Primeira situação, ó. Será que a cadeia principal é essa? Aqui, ó. Observe que eu escolhi esta sequência aqui, tá vendo? Ó, descendo, ó. Eu vim aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, eu desci, ó. Tá vendo? Eu escolhi essa sequência aqui. Será que a cadeia principal é esta sequência? Será que é? Então, vamos ver se realmente, né, é esta sequência aí. Vamos a uma segunda possibilidade. Ó. Uma segunda possibilidade é essa que vai aparecer para vocês aí. Me dá só um minutinho, tá bom? Pronto. A próxima possibilidade seria essa aqui, ó. Será que essa é a cadeia principal? Observe que a primeira, ela possui duas ramificações, não é verdade? Ou melhor, duas não, desculpa. Ela possui aí 4 ramificações, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó. Já essa outra possui apenas 2 ramificações. Nessa cadeia nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Essa outra, 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu escolhi esta ordem aqui. Acompanha o cursor aqui, ó. Acompanha o cursor, tá vendo? Eu escolhi essa aqui em forma de L. Uma terceira possibilidade é essa aqui embaixo, ó. Tá vendo? Eu peguei a reta. Eu peguei esta reta aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei esta reta. Será que a cadeia principal é essa? Bom, então, você percebe que nesse caso aqui, no terceiro caso, tem 2, 5 carbonos. Aqui tem 5 carbonos e aqui tem 5 carbonos. Todas elas têm a mesma quantidade de carbono. Então, quando ocorrer empate, quem vai desempatar? O número de ramificações. Então, ó, a cadeia principal é essa aqui, a mais ramificada. Porque nós temos aqui, ó, 4 ramificações. Ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu só tenho 2 e aqui eu tenho 1, 2, 3 ramificações. Porque tudo que não pertence à cadeia principal, a gente chama de ramificação. Então, fique atento. Em cadeias, se você encontrar 2 ou mais cadeias igualmente longas, você vai escolher quem? Você vai escolher a mais ramificada. Então, essa aqui da esquerda não é cadeia principal, a da direita não é também cadeia principal. O quarto exemplo, podem existir 2 ou mais cadeias principais equivalentes. É verdade. Observe que eu poderia escolher a reta, 4 carbonos, também poderia escolher essa em forma de L. Ambas podem ser principal, e porque só tem apenas uma ramificação. Tranquilo? Aí tanto faz escolher a de cima ou a de baixo. Beleza? Muito bem. Havendo insaturação, ou seja, dupla ou tripla, a cadeia carbônica ela deve estar incluída na cadeia principal. Desculpa. A insaturação deve estar incluída na cadeia principal. Cuidado. Havendo insaturação na cadeia carbônica, ela deve estar incluída na cadeia principal. Beleza? Então, obrigatoriamente, a cadeia principal ela tem que começar a partir dessa extremidade. Ó, e aí você vai ver onde é que vai fornecer para a gente uma maior quantidade de carbono. Mas tem que começar por ali. Ó, repara só. Tem essa primeira possibilidade, ó, tá vendo? Ó? Porque eu comecei por aqui, tá vendo? Percebeu? Tem que começar. Ou eu começo por aqui, porque você poderia ter escolhido isso aqui, ó, tá vendo? Apesar desse formato aqui em L ser maior, porque aqui só tem 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Aqui tem 3, 7 carbonos, mas eu não escolhi essa. Por que eu não escolhi essa? Porque ela não pegou a ligação dupla. Então, a regrinha é clara. Tem que conter o quê? A insaturação. Você poderia ter escolhido essa outra, descendo aqui. Mas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. As duas que estão aqui do lado direito são igualmente longas. Porém, a primeira é mais ramificada. Então, você tem aqui 2 ramificações. Esta ramificação aqui, ela é chamada de metil.
tá bom? Já essa outra aqui, ó, tem 3 carbonos, é chamada de propio, como nós vimos anteriormente, né? Propio, ok? Metil e propio. Já essa aqui, 1, 2, essa aqui, que não é a cadeia principal, mas vamos nomear, se caso aqui fosse a ramificação, como seria o nome desta ramificação? 1, 2, 3, 4, só para a gente relembrar. Então, está no carbono secundário aqui, ó, a valência, tá vendo? Lembra dos slides anteriores? Então, esse aqui seria o S, tá vendo? Ó, que nós chamamos aqui de S, beleza? Butil. Esse outro aqui, 2 carbonos com a ligação dupla, a valência aqui, ó. Então, essa outra ramificação aqui é chamada de vinil. Porém, a nossa cadeia principal é esta aqui, ok? Beleza? Por quê? Porque ela é a mais ramificada e contém a insaturação. Beleza? Bom, agora vamos nomear os compostos. A gente já sabe identificar os grupos orgânicos, as ramificações e a cadeia principal. Agora vamos organizar tudo isso e dar nome aos compostos, começando aí pelos alcanos. Lembra? Olha só. Esse al vem de alifático, né? Cadeia aberta. Esse an aqui, ó, ligação simples, beleza? E O, hidrocarboneto. Então, alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta saturados. Então, a primeira regra para você nomear os alcanos, que são os compostos saturados, que só possuem ligações simples, é determinar a cadeia principal do soroma. A gente já viu isso. A cadeia principal é a maior sequência que contém átomos de carbono. Beleza? A cadeia principal, né? Se você tiver em caso de cadeias igualmente longas, você escolhe a mais ramificada. Beleza? E a cadeia carbônica tem que conter o maior número de insaturações, como nós vimos anteriormente. Tranquilo? Na dúvida é só voltar o vídeo e você reforçar a identificação da cadeia principal. Então, identificar a cadeia principal e dar nome a ela. O segundo, reconhecer os grupos e dar nome a eles. Grupo é tudo que está fora da cadeia principal. Terceira regrinha, terceiro passo, numerar a cadeia principal. É bom você entender o seguinte, a numeração da cadeia principal deve ser feita a partir da extremidade mais próxima da ramificação, para os alcanos, que são saturados. Beleza? Para os alcanos que são saturados, a numeração da cadeia principal deve ser feita a partir da extremidade mais próxima da ramificação. Por quê, professor? Porque desse jeito eu vou dar, né, eu vou fornecer para aquela ramificação, para aquele grupo, o menor número possível para a sua posição. Tranquilo? É outra regrinha da IUPAC aí, vão guardando as regrinhas. Tranquilo? Algumas observações. Se houver mais de um grupo, mais de uma ramificação, se eles forem iguais, os seus nomes devem ser precedidos de prefixos que indicam as suas quantidades. Di, tri, tetra e assim por diante. Por exemplo, se tiver 2 grupos metil, eu não vou repetir metil, metil 2 vezes, eu vou colocar dimetil. Tranquilo? Se eles forem diferentes, na hora de organizar o nome, eu vou organizá-los sempre em ordem alfabética. Tranquilo? Beleza? É bom lembrar que os prefixos sec, TES, né, que é o caso do SEC ou simplesmente S, o TES ou simplesmente T, né, o DI e o TRI, que está indicando quantidade, não são considerados para efeito de ordem alfabética. Vocês vão entender tudo isso nos exemplos aqui. Então, vamos praticar. Quem é a cadeia principal? Se quiser, pause o vídeo e tente fazer, tente responder. Então, a cadeia principal é essa aí, tá vendo? Ó? É essa reta nesse caso. Então, o nome da cadeia principal, primeiro passo, identificar a cadeia e dar nome. Então, é o pentano, beleza? E nós temos aí 3 grupos metil, tá certo? Ó? Então, eu não vou repetir metil, 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 vou usar trimetil para indicar a quantidade deles. Agora, eu vou fazer a numeração da cadeia, sempre pela extremidade mais próxima da ramificação. Observe que essa extremidade aqui, ó, se você prestar bem atenção, ó, ela está mais próximo dessa ramificação do que essa outra aqui, ó. Tá vendo, ó? Beleza? Tranquilo? Então, a gente sempre vai numerar a cadeia pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Tranquilo? Do grupo funcional não, desculpa, da ramificação. Beleza? Então, você tem aí, ó, o seguinte, ó. Você tem um metil, 2 metil no carbono 2. Tá vendo, ó? Um metil para cima e um metil para baixo. E um metil no carbono 3.
Então, como vocês vão organizar eles? Como eu falei, você não vai repetir o nome metil 3 vezes, você vai colocar 2,2,3 trimetil. É necessário você repetir a numeração, porque você vai indicar que no carbono 2 tem 2 grupos CH3. Então, o nome fica assim, ó. 2,2,3 trimetil, o quê? Nome da cadeia principal. Então, é sempre assim. Primeiro eu escrevo o nome das ramificações. Primeiro a gente coloca o nome das ramificações. Após colocarmos o nome das ramificações, eu vou aí, ó, juntar com o nome da cadeia principal. Tá certo? Cadeia principal. É assim que a gente nomeia um composto orgânico. No caso, os hidrocarbonetos agora. Primeiro eu coloco as ramificações, né? Lembrando que antes das ramificações, ó, você vai ter que colocar a posição delas, né? Olha lá, posição, tranquilo? Posição. Porque aí a posição são esses números aqui, ó. Tranquilo? Beleza? Então você tem a posição, o nome das posição, o nome das ramificações e o nome da cadeia principal. É assim que funciona. Tranquilo? Muito bem. E agora? Tenta responder essa aqui. Dá pausa no vídeo aí e tenta responder. E a cadeia principal? Tá na cara que a cadeia principal vai ser essa longa, lembra? Ó? Porque lembra daquela segunda regrinha? A cadeia principal nem sempre está em linha reta. Olha aqui, ó. Olha. E aí, o nome da nossa cadeia principal, ó. Olha aí, a nossa cadeia principal. Observe aqui na animação, né? E aí o nome dela é heptano. Por que heptano? Porque tem 7 carbonos. Hept, 7 carbonos. An, só ligações simples. O, hidrocarboneto. Você vai nomear uma cadeia principal como se estivesse nomeando um composto de cadeia normal. Tranquilo? Aqui, ó. Esse hept. Ó, esse hept aqui, ó. Tá vendo? 7 carbonos, o an, só ligações simples. Tranquilo? Então, heptano. E O é hidrocarboneto, né? Nós temos duas ramificações. Desse lado, nós temos o metil. Do outro lado, nós temos o etil. Olha lá, 2 carbonos, et, e a terminação il. Aqui, ó, 1 carbono, met, terminação il. E é só fazer a numeração. Vamos numerar de baixo para cima. Porque você percebe que aqui embaixo, ó, está mais próximo das ramificações. Aqui em cima está mais distante. Eu tenho 3 carbonos para chegar na primeira ramificação. E aqui eu tenho 2 apenas. Então, vai ficar carbono 1, carbono 2, carbono 3 e assim por diante. Até chegar o carbono de número 7. Então, vai ficar um 3-metil aqui e o 4-metil lá. E o 4-etil do outro lado direito. Lembra que eu falei? No caso de ramificações diferentes, a gente organiza elas em ordem alfabética. Então, primeiro eu coloco o 4-etil, tá certo? Beleza? Primeiro colocamos aí o 4-etil. Por que eu coloco o 4-etil primeiro? Porque o 4-etil, o etil vem antes em ordem alfabética. E depois eu coloco o 3-metil, tá vendo? E aí o nome da cadeia principal, o heptano. Nesse momento aqui, pessoal, para que você possa pronunciar o H, é importante que você, entre a cadeia principal e a ramificação, você coloque o... Como é que se diz, meu Deus? Você coloque aí o hífen, tranquilo? Observe o hífen aqui, ó, que eu vou circular para vocês, ó. Tá vendo? Então, entre a cadeia principal, é importante você colocar esse hífen aí, entre a cadeia principal e as ramificações. Quando aparecer apenas os prefixos ex para 6 carbonos e hept. Toda vez que aparecer os prefixos ex e hept, você coloca antes o hífen, para que você possa pronunciar o H. Mas se você preferir, você pode fazer o seguinte também. Você pode nomear esse composto da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui em cima um provável nome para ele. 4, tá certo? Ó. Etil, tá vendo? 3, olha. Metil. E aí você pode retirar o hífen. Retirando o hífen, você vai ter que acoplar. Você apaga o H e acoplando tudo. Ó. Epitano. Tá vendo? Observe que eu tirei
fica algo do tipo 4-etril, 3-metil, leptano, não tem problema. A IUPAC também aceita essa forma de nomear. Lembre que a IUPAC é aquele órgão máximo, né, que padroniza as coisas na química, é a União Internacional da Química Pura e Aplicada. Agora, para os compostos que apresentam duplas ou triplas ligações, tá certo? Você tem aqui, no caso, os alquenos, que são os alcenos, alquinos, que são os alcinos, e os dienos. São compostos o quê? Insaturados. Apresentam duplas ou triplas ligações entre carbonos. Beleza? Então, segue-se basicamente as mesmas regras utilizadas para os alcanos. Porém, a numeração da cadeia principal deve ser feita a partir da extremidade mais próxima da insaturação, ou seja, da dupla ou tripla. Lembrando, já que para vocês não esquecerem, insaturação corresponde aí à ligação dupla entre carbonos, ou ainda ligação tripla entre carbonos, tranquilo? No caso dos alcadienos, eles apresentam duas duplas, ok? Ou alcadieno ou dieno. Esse di aqui, ó, indica 2. Esse en é a dupla, não é assim? Vamos lá. Então, lembre das regrinhas, né, de identificar a cadeia principal. Uma das regras dizia o seguinte: a cadeia principal tem que conter a insaturação. Então, nesse momento aqui, você vai utilizar essa regrinha, porque todos esses compostos são insaturados, que vamos trabalhar agora. Então, obrigatoriamente, a cadeia principal tem que começar aqui, ó, por essa dupla, tá vendo? E ir, lógico, para o lado direito, porque eu vou pegar a maior sequência. Então, a cadeia principal, aí é o hept 2-eno. Por que hept 2-eno? Lembra que eu falei para vocês? Para que a gente nomeie um hidrocarboneto, né, insaturado, a gente tem que indicar a posição da dupla. E a numeração é sempre feita a partir da extremidade mais próxima de quem? Da insaturação. Observe aqui, você tem, ó, o tess-butil aqui, essa ramificação, tá vendo? E 3-metil, trimetil. E a numeração da cadeia começa, ó, de baixo indo para o lado direito. Ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e assim por diante. Então, a dupla pertence ao carbono 2. Hept é 7 carbonos, ó, a dupla ligação aqui, ó, pertence ao carbono 2. Muito cuidado. Beleza? Essa ramificação, o tess-butil, pertence ao carbono 3, tá vendo? Ó? O tess-butil. E os 3-metil aqui, ó, um está no carbono 4 e 2 está no carbono 5. Aí eu vou fazer 4,5,5, porque eu tenho 2-metil no carbono 5. Observe que aqui é o tess-butil, lembra do tess-butil? Você tem aqui, ó, 3, ou melhor, você tem 4 carbonos, e a valência está aqui, ó, que é por onde ele se prende na cadeia principal, tá vendo? Deixa eu colocar os hidrogênios aqui, ó. Ó, na dúvida, volta lá para os primeiros slides, para o início do vídeo, que você vai ver lá. Essa é a valência, que é por onde, ó, essa espécie vai se prender na cadeia principal, tranquilo? Observe que esse carboninho aqui, ele é um carbono terciário. Esse carbono, ó, esse carbono aqui, ó, é o carbono terciário, por isso tess-butil, beleza? Então, primeiro colocando as ramificações, lembre que esses prefixos, ó, tess ou simplesmente T, eu poderia escrever apenas o T, tá certo? Butil, que é até mais moderno, né? Só apenas o T, T-butil. Esse T não entra em ordem alfabética, beleza? Muito menos o tri, cuidado. É o S, que é o SEC, o TESS, que é o T, não entra em ordem alfabética. Muito menos o di e o tri, ou tetra, caso você queira usar. O único que vai entrar desses prefixos, o único que vai entrar em ordem alfabética é o iso. Então, muita atenção com relação a isso. Apenas o iso que vai entrar na ordem alfabética, beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Então, primeiro eu vou escrever o butil para depois escrever o metil. Então, vamos lá. 3 tess-butil, 4,5 trimetil heptano. De novo aqui o hífen, tá certo? Lembrem, se eu quiser tirar o hífen, eu apago o H, tranquilo? E vou juntar tudo, perfeito? Mais um exemplo, a cadeia principal tem que começar por esse lado, beleza? E vamos subir, ó, que aí vamos ter a maior sequência de carbonos.
É o ex-1-ino. Por quê? Porque a tripla está no carbono 1. Isso agora é um alcino. Nós trabalhamos anteriormente com alcenos, agora alcino, beleza? Muito bem. Temos aqui o metil do lado esquerdo e do lado direito temos o etil. Fazendo a numeração, do lado direito para o lado esquerdo, né, subindo, você tem aí ó, uma ramificação no carbono 3 e outra no carbono 4. Fica 4 metil e 3 etil. Colocando em ordem alfabética, já que são diferentes, primeiro vem o etil e depois vem o metil. Tá vendo? E agora o hex, mais uma vez, lembre que para 6 e para 7 carbonos utilizamos esse hífen. Hex é 6 carbonos. Não esqueça disso. E a tripla ligação está no carbono 1, por isso hex-1-ino. A numeração eu sempre coloco antes do que eu quero indicar. Beleza? Muito bem. Agora temos o alcadieno. Então, se é alcadieno e tem duas duplas, tem que pegar as duas duplas. Não tem para onde correr. A cadeia principal é essa reta. Tranquilo? Então, observe. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu descesse agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós descêssemos aqui, ó, tá vendo? Ó, nós teríamos uma cadeia principal maior. Mas, pessoal, lembre que eu falei, a ideia é sempre escolhermos o quê? É sempre escolhermos, né, aquela cadeia que contém o maior número de insaturações. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos aí dar sequência, tá bom? Vamos dar sequência aí. É o pente 1,3-dieno. Esse Azinho que foi colocado aqui, pessoal, só foi apenas para questões de... deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Só para evitar o... Desculpa. Só para evitar o encontro consonantal. Tá certo? Só para isso mesmo. Porque se você for analisar bem aqui... Quando um time ganha o campeonato, lá sei, 5 vezes, você não fala pentacampeão. Ah, o Brasil é pentacampeão. Não, você não fala. Você vai dizer aí que o Brasil ele é pentacampeão. Então, esse Azinho aí está indicando isso, para evitar o encontro consonantal, tá bom? Então, esse Azinho aqui é para evitar o encontro consonantal do T aqui com esse D. Beleza? Observe que o próprio nome aqui, isso aqui é um alcadieno. Olha o A aqui, ó. Tá vendo? Observe se a gente for falar no alcano, ó. Alcano. Beleza? Observe que esse an aqui é de ligações o que? Simples. Mas aqui, ó, esse en é de ligação dupla. Esse azinho que foi colocado aqui é para evitar o encontro consonantal. É do C com o D. Tranquilo? Beleza? Então, quando vocês estiverem trabalhando com alcadieno ou dieno, vocês colocam esse azinho. Ah, professor, se eu esquecer, não tem problema. No caso do Enem, por exemplo, lá não vai ter essa pegadinha. Já vai estar as alternativas para você marcar a alternativa correta. Então, o azinho já vai estar lá para vocês. Beleza? Então, eu vou ter uma ramificação aqui, chamada de propil, e outra chamada de metil. Fazendo a numeração pelo lado mais próximo da insaturação, já que o composto é insaturado, né? Se não fosse insaturado, eu começaria a numeração pelo lado mais próximo da dupla ligação. Beleza? Então, no caso aqui é o 2-metil, tranquilo, já que o metil é no carbono 2, e o propil, em ordem alfabética, aí o P vem depois, está aí no carbono, né, de número 3. E aí, penta 1,3-dieno. Eu não uso hífen. Beleza? E agora, para os compostos de cadeia fechada, ramificados, cíclicos, é muito comum chamá-los de cadeia mista, né? Então, nesses casos aqui, pessoal, nesses compostos mais simples, que são os mais importantes, nos mais simples, que são os mais importantes, a cadeia principal é sempre o ciclo aqui. Então, você tem um metil, ciclopropano. Observe que, como o composto agora é um ciclano ou cicloalcano, tá certo? Um cicloalcano com 3 carbonos, olha. 1, 2, 3 carbonos. Então, eu uso prop, an, só ligações simples, ou hidrocarboneto. E eu coloco o prenome ciclo na frente, ciclopropano, metil, ciclopropano. Nesse outro caso aqui, nós temos o etil e o metil. Nesse caso, eu vou precisar numerar. Quando tem só uma ramificação, eu não preciso fazer a numeração. Mas quando tem 2 ou mais ramificações, eu tenho que fazer a numeração. Então, neste caso, o carbono 1
vai ser seguindo a ordem alfabética. O etil é o que fornece para a gente o carbono 1, porque o E vem antes do M, tranquilo? Então, aí você tem um metil, tá certo? Um etil, 2 metil ciclobutano. Tá vendo? Olha aí as ramificações. 1 metil, 2 metil, ciclo, porque é cadeia fechada, butano, porque é um alcano de cadeia fechada, né? Assim, ó, but, 4 carbonos, ligação simples, O, hidrocarboneto. Nesse outro caso aqui abaixo, pessoal, observe que era para a gente fornecer o carbono 1 ao etil, já que aqui nós temos, ó, esse de baixo, esses dois aqui são metil, grupos metil, e esse de baixo é grupo etil. Na é verdade, o ideal seria fornecer o carbono 1 para esse aqui, ó, seguindo a ordem alfabética, não é verdade? Porém, vai ficar errado. Aí o PAC diz o seguinte, no caso, né, no caso que a gente tenha mais de uma ramificação no mesmo carbono, é preferível fornecer aquele carbono mais ramificado a numeração 1, para ser o carbono 1, tá certo? Então, o carbono 1 vai ser o carbono que tem os 2 metil, tudo bem? Então, ó, você tem aí o carbono 1, tá certo? Ó, aí, carbono 2, carbono 3, porque a numeração tem que ser feita de tal forma que a próxima ramificação tenha o menor número. Porque se a gente numerasse desse jeito aqui, ó, repara só, se a gente numerasse no sentido anti-horário, não ficaria legal. Porque, ó, imagine se eu fizesse isso, ó, carbono 1, né? Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. A ramificação etil ficaria no carbono 4 agora, ficaria errado. Então, essa nomenclatura, nesse sentido anti-horário aqui, é errado. Mesma coisa aqui, nesse de cima. Se eu desse o carbono 1 para esse, aí colocasse aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. A próxima ramificação tem que ter o menor número possível. Por isso que essa numeração aqui em vermelho também está errada. Beleza? Então, vamos lá. Nós temos 3 etil, ordem alfabética, 1,1 dimetil, né? Ciclopentano, beleza? Para os compostos aromáticos, que tem o anel benzênico, é muito fácil. Esse grupo aqui é o metil, então vai ficar metil e benzeno, que é a parte de baixo, né? Ó, metil benzeno, tranquilo? Esse metil benzeno é conhecido com o nome de tolueno, beleza? Tolueno. Esse aqui agora você tem a ramificação no carbono 1 e a ramificação no carbono 2, tanto faz aí, beleza? Você escolhe o que você quiser. Ó lá, dimetil, tranquilo? Ó, carbono 1, carbono 2, né? Carbono 3, carbono 4 e assim por diante. Agora é interessante notar, quando o anel benzênico apresenta, presta bem atenção, quando o anel benzênico apresentar 2 grupos substituintes, o máximo de posições que podem existir para ele são 3. Aí a posição 1, 2, a gente substitui pela palavrinha orto, ou simplesmente O. Tranquilo? Beleza? Posição 1, 2 no anel aromático, chamamos de orto. Posição 1, 3 agora, olha. Olha. Acompanha no slide, por favor, na animação, olha. Posição 1, 3 agora. Você tem um metil no carbono 1 e outro metil no carbono 3. A posição 1, 3 a gente chama de posição meta, ou simplesmente eu posso utilizar o M, tranquilo? E agora você tem a posição 1, 4, observe a animação. Você tem aí um carbono, né, que se encontra no carbono 1, preso. Você tem um metil que está no carbono 1 e outro metil que está no carbono 4, tranquilo? Então você tem aí agora o parametil. Ah, professor, e se por um acaso o metil não estivesse aqui embaixo, né? E estivesse aqui, ó, imagina, se ele estivesse aqui, não tinha problema. Você vinha aqui, ó, carbono 1, aí você tem que numerar por esse lado agora, ó. Aqui seria o carbono 2, aqui o carbono 3, seria a posição 3, seria esse composto aqui. Por isso que só existe, no máximo, apenas 3 posições, tranquilo? Porque quando você fixa o número 1 aqui no carbono, a outra ramificação, você tem que escolher para qual lado você vai. Você sempre vai escolher o lado que fornece para a próxima ramificação o menor número possível. Então, a posição 4 nós chamamos de para, ou você vai usar simplesmente o P minúsculo. Tem uma brincadeirinha nesse momento aqui que eu gosto sempre de usar, que é uma diquinha muito boa para que você possa
memorizar. A ideia do orto, meta, para. Tá certo? É só você lembrar. Orelha, mão e pé. Tá certo? Ó, orelha. Olha só aqui a brincadeirinha, viu? A brincadeirinha é assim, ó. Orelha, mão e pé. Orelha lembra O, tá certo? Posição orto. Mão lembra M, posição meta. E pé, né, lembra P, posição para. Então é só você lembrar. Primeiro, a orelha está em cima. Se você ficar em pé, você percebe que a orelha está em cima. A mão fica no meio e o pé lá embaixo. Na verdade, orelha, mão e pé. Orelha, mão e pé. Então, a orelha, ó, posição 1, 2. Mão, né? Posição 1, 3, que é o meta. E o para, que a gente fez analogia com o pé, posição 4. Ok, meus amiguinhos, ficamos por aqui, tá certo? Assistam o vídeo com calma, pausadamente, tá certo? E fique com Deus e estude direitinho, tá bom, em casa. Tchau, tchau.